Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. E alegria estarmos reunidos mais uma vez, celebrando ao Senhor, nesta oportunidade ímpar que o Senhor nos concede, de, à luz das Escrituras Sagradas, ouvirmos a sua voz. Quero saudar o nosso presidente, pastor Ilquias, pastor Sócrates e toda a mesa diretora. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores, dos amigos, dos queridos e dizer aos irmãos que é um grande privilégio estar aqui compartilhando a palavra de Deus, mas também as nossas pernas tremem, a nossa voz, ela fica um pouco embaçada, mas é bom ter amigos, porque eles disseram para mim, olha, nós vamos sentar à frente, qualquer coisa você olha para nós. Nós temos vários amigos aqui e eu louvo a Deus pela vida de todos eles. Quero convidar os irmãos a examinarmos juntos a palavra de Deus, convidando a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 35, e nós vamos, à luz do que preconiza o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, nós vamos buscar entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós durante esses dias aqui na nossa convenção. Diz o texto bíblico, Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de sermos filhos do Senhor. Louvamos o Teu nome pelo Teu imenso amor, como cantamos aqui. Louvamos o Teu nome pela vida da nossa convenção, pela existência das igrejas batistas em todo o Brasil e no mundo. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque não obstante as lutas desse tempo, o Senhor tem abençoado o Seu povo. E te pedimos, Senhor, por misericórdia, que o Senhor fale ao nosso coração, derrame sobre nós, como orou o pastor Michel no início desta assembleia, porque nós carecemos da Tua presença, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Meus irmãos, João, quando ele fala de amor, ele é bem direto ao apresentar o Senhor Jesus Cristo como o verdadeiro amor. Mas só isso seria suficiente para nós como servos do Senhor. Mas à luz dos desafios que nós enfrentamos como povo de Deus, diante de uma sociedade corrompida, vale nós mergulharmos um pouco mais profundo e buscarmos na palavra de Deus algumas questões importantes que vão aguçar a nossa fé, que vão impulsionar a nossa fé e que vão, com certeza, nos fazer trilhar por caminhos grandiosos à luz do que Deus tem preparado para todos nós como servos dele. Nós vamos ver João repetindo no capítulo 15, no verso 12, a mesma coisa. Ele diz que o mandamento é este, que nós devemos nos amar assim como ele nos amou. João capítulo 15, ainda no verso 14, ele faz uma afirmação interessante. Ele diz, mas vocês serão meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu mando. Meus irmãos, mandar aqui, entelomai, uma palavra grega que significa mandar que seja feito ou encarregar. Então nós seremos amigos do Senhor se obedecermos os mandamentos do Senhor sem titubearmos, porque não existe escolha, outro caminho para nós como povo de Deus, como igreja do Senhor. E refletir sobre o verdadeiro amor é imprescindível, meus irmãos, diante de uma
relativização de uma sociedade líquida, opositora, que, fragmentada nos seus valores e princípios, tem feito oposição aos servos do Senhor. E a descaracterização do amor tem sido base para todo tipo de assinte que desconfigura completamente as pessoas. Em nome do amor, as pessoas estão perdendo a vida. Em nome do amor, as pessoas estão meio que fazendo com que a vida ela se torne uma vergonha diante daquilo que nós conhecemos como vida. De um lado, o hedonismo cada vez mais aguçado nessa busca desenfreada pelo prazer. E do outro, o direcionamento da palavra de Deus, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 14, que diz que nós devemos fazer tudo com amor. Que desafio, meus irmãos. João está falando a um povo tomado pelo gnosticismo, pelo hedonismo, um povo opositor, um povo que, à luz das suas filosofias, eles não conseguiam compreender a fé, e ele vai tentar, na sua tese, apresentar o verdadeiro amor, que é o Senhor Jesus Cristo. John Stott, ele tem um livro interessante, Crer Também é Pensar. Ele diz que o que nós vemos hoje é uma geração em crise, porque essa geração se apoia na sua própria ignorância. E isso está ligado à capacidade de raciocinar. Pessoas que se enganam quanto à qualidade de seus conhecimentos e, por esse engano, tomam por verdade, muitas vezes, aquilo que não passa de uma opinião falsa, de uma opinião incerta, e por isso as pessoas se expõem ao erro constantemente. Sócrates, filósofo, ele defendia a tese de que o conhecimento da ignorância é o início da sabedoria. E se formos tentar entender um pouco mais o que os grandes pensadores buscavam nessa compreensão do amor, Heráclito defendia também a tese, filósofo considerado o pai da dialética, ele dizia que tudo está em transformação, que nada é permanente, exceto a mudança. Ora, um diz que essa confusão é por causa da ignorância, outro diz que é por causa da mudança. E agora, meus irmãos, o que nós sabemos é que nós precisamos aprender, porque esse amor que João apresenta, ele não é inato ao ser humano, ele precisa ser aprendido, ele é ensinável. Por causa do pecado, o pecado usurpa toda a consciência que o ser humano pode ter a respeito daquilo que Deus é. E se Cristo não nos esclarecer a respeito do amor, nós seremos lançados de um lado para o outro, meus irmãos, diante dessas vãs filosofias deste tempo e de todos os tempos, que tentam, sobretudo, buscar respostas que eles nunca encontram. Nós precisamos, como povo de Deus, de saúde espiritual. A fé saudável que preserva a consciência e nos mantém do lado certo da batalha é necessária a todos nós nessa compreensão de vida para que possamos viver esse amor que o Senhor deseja que vivamos. Porque a igreja faz o que ela é, a igreja organiza o que ela faz, e organizar o que fazer, sendo o que é, meus irmãos, é imprescindível à saúde da comunidade cristã. O apóstolo Paulo escreveu à igreja em Colosso, capítulo 3, verso 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Perfeição, Paulo usa muito a palavra grega teleios, e aqui teleiotes, significa amadurecimento, perfeição moral e espiritual. Ora, se João diz em 1 João 4,8, que Deus é amor, e que esse Deus nos ama, isso é extraordinário. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, verso 4 a 5, ele diz: todavia, Deus que é rico em misericórdia,
pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Não deveria ser difícil, e meus irmãos, não deveria ser confusa a nossa caminhada nessa vereda. Mas você já percebeu quanta confusão em nome do amor? Você já percebeu quanta heresia nos nossos tempos em nome do amor? Se Deus nos ama, se a palavra de Deus exposta ao nosso coração nos orienta, por que tantas pessoas errando o caminho no que diz respeito ao amor? O problema é quando as pessoas dão ouvidos ao engano, porque o engano, sobretudo, é a fonte de toda confusão. E eu, pensando sobre o que falar à luz dessa responsabilidade, lembrei de Irineu, tentando provar a existência de Deus. Ele cria uma hipótese. Os mosaicos, antigamente, eles eram enviados com uma chave de montagem. E essa chave era chamada de hipótese. E Irineu usa isso para falar sobre Deus. Ele diz que se você montar as peças adequadamente, no final desse grande quebra-cabeça, você vai encontrar um Deus amoroso, misericordioso, bondoso, tremendo, excelso, grandioso. Mas se você não montar as peças adequadamente, o máximo que você encontrará é um cachorro com raiva. E meus irmãos, o que nós temos visto nos nossos dias é assustador. Eu louvei a Deus quando, meditando na palavra de Deus, ao receber o convite tão honroso para mim de estar compartilhando com os irmãos a palavra, a visão que a diretoria teve, com certeza é a visão de Deus para esse tempo, para vivermos o verdadeiro amor, para que o reino de Deus se expanda nesse amor. Mas é imprescindível, meus irmãos, ressaltar que quando nós olhamos para as Escrituras, no capítulo 13, quando João, ele começa a introduzir nas perícopes anteriores o assunto do novo mandamento, do que o Senhor Jesus deixaria para os seus discípulos, ele começa dizendo que Jesus lavou os pés dos discípulos. Ora, se o mandamento é amar, o Senhor Jesus começa com um exemplo de humildade e de serviço. E isso chamou muito a minha atenção. Porque, meus irmãos, na sua humildade, na sua humanidade, o Senhor Jesus, após lavar os pés dos discípulos, ele pergunta para eles se eles haviam entendido o que ele fez. Lá no verso 12, vocês entenderam o que eu fiz? Por que Jesus pergunta se eles entenderam? Porque a vida cristã, ela precisa ter consciência. Porque se nós não tivermos consciência daquilo que fazemos, meus irmãos, nós perderemos o senso de propósito e seremos levados, meus irmãos, pelos movimentos tão perigosos em nome do amor. O capítulo 13 de João inicia com um gesto de amor. Jesus se levanta, lava os pés dos discípulos, mas o capítulo 13 também termina com uma contestação de traição. Antes que o galo cante, você, Pedro, me negará 3 vezes. Olha que interessante, no mesmo ambiente de humildade e de amor, é um ambiente de traição. Quanta luta, meus irmãos, nós enfrentamos nesse balançar da vida. Aristóteles afirmava que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Nós somos um povo missionário, nós somos o povo de Deus, nós somos um povo de fé. E quando eu olho para o Evangelho de João, ele é escrito em Éfeso, ao redor ali do ano 100 depois de Cristo, e
a igreja havia se estendido ao mundo gentio. Agora ela não era de maioria judaica, agora a grande maioria provinha de um ambiente helenista. A cultura grega muito forte, e a igreja precisava preservar a verdade para poder, meu irmão, vencer os problemas que as pressões culturais à época traziam sobre ela. Portanto, proclamar a verdade diante de comportamentos e culturas diferentes era necessário e era desafiador. Por isso, meus irmãos, me parece que João destaca o discurso de Jesus para atestar não só o que Jesus disse, mas o que Jesus desejou dizer. João se preocupa com isso, porque dizer eu te amo já não mais significa amar. Meus irmãos, qual o equilíbrio necessário para que o amor verdadeiro não seja usurpado? Qual é a melhor definição de amor para esse tempo? Definir amor para a sociedade é um grande mistério, porque é um progresso no mesmo lugar, é um processo de aprofundamento que não se esgota, e na busca por respostas, eles sempre estão no mesmo lugar. Quando nós pensamos na língua grega, existem 3 principais acepções do amor: Eros, conhecido como Cupido, aquele que une os opostos, que pode destruir o outro pelo egoísmo, porque é uma força que faz o que deseja. Também pode ser conhecido como perversão por causa do egoísmo. Filia, a ideia de amizade, e interessante que Aristóteles, ele dizia que o homem sumamente feliz, ele só consegue ser feliz se ele tiver amigos. Mas também nós temos ágape, que é doação e graça. Nós recebemos divinamente esse amor de Deus e devolvemos para Deus compartilhando entre os homens. Todos os textos onde João apresenta o amor, ele não está falando de algo que usurpa, ele não está falando de uma simples amizade, ele está falando do ágape, ele está falando de doação, de serviço. Enquanto a noção de amor para muitos está ligada à emoção a ser vivenciada, ágape, portanto, é um ato de vontade. É a palavra que Paulo usa para descrever por que Deus enviou seu Filho. Romanos 5,8. Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O ato de amor de Deus foi entregar o seu Filho. E o Senhor Jesus apresenta em Marcos capítulo 12, verso 30 a 34, o principal dos mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui nós temos algo interessante, porque o verso 33 afirma que excede os holocaustos e sacrifícios. Ou seja, esse amor não é legalista. De um lado nós temos a permissividade, a licenciosidade, em nome de uma numerolatria ou em nome de outras questões muitas do coração humano. E do outro lado nós temos o legalismo. Entre o evangelho verdadeiro, existe uma linha muito tênue entre uma fé legalista e uma fé permissiva. Que desafio para nós, meus irmãos. O Deus apresentado por João no seu evangelho, ele é pessoal, ele é relacional. E é fundamental nós entendermos, meus irmãos, que ele é fundamentado em profundas convicções. Como lemos em João capítulo 20, verso 31, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. O verbo crer é fundamental, porque só em João aparece 98 vezes, e 34 vezes nos outros sinótipos.
Então João dá uma ênfase maior à fé. E nós vamos observar a clareza do livro em facilitar o relacionamento pessoal com Jesus, que transforma o sentido da nossa existência. Nós sabemos, meus irmãos, que hoje também não é diferente. Você conhece o texto. É um ambiente de amor, mas também de guerra espiritual. É um ambiente de dúvida entre os discípulos. É um ambiente onde o traidor é apontado por Cristo mais uma vez. E, meus irmãos, há um turbado coração. Não é diferente, porque também nós temos tantas pessoas com dificuldades de entender o amor de Jesus hoje. Quando João estabelecer a fé em Jesus como Filho de Deus, os gregos não viam sentido nisso. E os judeus, nós sabemos, queriam matá-lo. João 5,18 diz: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Por isso, nós vamos entender que o propósito evangelístico declarado em João, ele é apresentar o evangelho de Jesus, primeiro aos judeus e depois aos gregos. Aqueles que querem matar, aqueles que querem resistir, precisam conhecer o amor de Deus. Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Meus irmãos, o processo evangelístico, ele só é feito e ele só alcança êxito se ele for feito com esse amor. O que leva as pessoas a amarem aqueles que vivem à margem da sociedade. Nós somos uma convenção que envia missionários para o mundo todo. Nós somos uma convenção, meus irmãos, que tem um trabalho extraordinário missionário dentro do Brasil e fora do Brasil. O que leva a igreja a fazer uma campanha é o amor de Deus. O que leva o povo de Deus a, nesse tempo, e eu estava pensando, estamos em Foz, muitas coisas bonitas para se ver, muitas coisas bonitas para se comprar, muitos momentos de comunhão com a família. E eu fiquei pensando, quem sabe nós não podemos levantar a maior oferta missionária da história das nossas convenções nesse tempo. Porque se ágape é um ato de vontade, aonde está o nosso coração? Se viver o verdadeiro amor é fazer o que Jesus fez, é valorizar as pessoas, isso só é feito, meu irmão, se for feito com amor. Nós precisamos dar testemunho do amor de Deus em um mundo marcado pelo hedonismo, pelo individualismo narcisista, no qual impera a cultura do descartável. Muito discurso, meus irmãos, a respeito do amor, que na verdade nada tem a ver com amor, porque as pessoas desconhecem a essência. Jesus está dizendo aos discípulos que eles deveriam viver esse amor mutuamente. E nós precisamos, como povo de Deus, olhar para Jesus, para que possamos, meus irmãos, em todos os tempos, independente dos conceitos filosóficos, culturais, proclamar que Jesus é a manifestação do amor de Deus. Amém, meus irmãos? John Stott afirmou: se nós quisermos uma definição de amor, nós não precisamos buscar no dicionário, porque não vamos encontrar. Se nós quisermos uma definição do que é amor, nós precisamos ir ao Calvário. Se formos olhar o enredo bíblico e a história da redenção, João capítulo 6, versos 66 a 71, temos duas cenas que corroboram com o enredo do capítulo 13 de João.
Muitos caminham com Jesus porque ele alimentava a multidão. Jesus, percebendo o coração, aperta o discurso sobre a mudança de vida, sobre a santificação. E as pessoas acham esse discurso muito duro e começam a se escandalizar, diz o texto, e começam a se retirar. E Jesus vai se dirigir aos 12. Ele não se dirige à multidão, ele se dirige aos 12. Lá no verso 67, ele diz: e vocês? Não querem também ir embora? E Pedro, no verso 68 e 69, vai responder com muita firmeza: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Mas veja que interessante, no mesmo contexto, Jesus aponta ao traidor se referindo a Judas, dizendo: um de vós é o diabo. Meus irmãos preciosos, João, ele deposita sua teologia na autorrevelação do Jesus histórico, e não em uma revelação que lhe viera através de uma experiência qualquer. Possivelmente, a pessoalidade egoísta, meus irmãos, que habita em cada um de nós, seja o agente que usurpa a nossa compreensão do verdadeiro amor. Nós precisamos aprender com Jesus. 1 João capítulo 4, verso 19, diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E como é bom ser amado por Deus, não é? Como é bom saber que Deus nos ama. João capítulo 13, verso 34, diz que esse amor não é humano, porque Jesus disse que deveríamos amar assim como Ele nos amou. E se você perceber, João dá mais atenção à igreja do que qualquer outro evangelho. Ele traz a concepção de igreja como organismo coletivo e que recebe vida exclusivamente de Cristo. E esse amor, meus irmãos, o amor ágape, o amor que se doa, só é visto na igreja. A filosofia não encontra. Os grandes pensadores desse tempo não conhecem. E até zombam quando observam a igreja amando com o amor de Jesus. Quando nós olhamos para o capítulo 13, os primeiros versículos, Jesus os ama até o fim. O texto começa assim: e amando-os até o fim, lavou os seus pés. E se você perceber, Judas estava ali, Pedro estava ali. E na indicação do traidor, nós temos algumas coisas também que mexem com o nosso coração. Verso 21, Jesus fica angustiado, do grego tarasso, agitado, sacudir, perturbado. Do verso 22, 25 e 28, nós vemos a incompreensão dos discípulos a respeito da afirmação de Jesus sobre a traição de um deles. Jesus diz a Judas, tomado pelo inimigo de nossas almas: olha, o que você vai fazer, faz depressa. E a Bíblia diz que Judas sai, e os discípulos não entendem nada. Eles acharam que Jesus havia mandado Judas comprar comida. O ambiente muda. Eles ficam se olhando e não percebem o que acabara de acontecer ali. Quando não há uma compreensão, meu irmão, correta do amor de Deus, muitas vezes nós ficamos assim. Existe uma batalha espiritual, e eles acham que Jesus havia mandado com que Judas pudesse comprar alguma coisa. Nós vivemos em um tempo em que percebemos muito pouco as questões espirituais. Mateus 24, 12, afirma que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Que amor esfriará, irmãos? O amor eros, filia, não, o amor ágape. Por isso tanta falta de serviço nesses dias. Por isso tão poucos trabalhadores nesses dias. Por isso, meus irmãos, nós temos visto a iniquidade, do grego anomia, negação da lei, ilegalidade,
falta de conformidade com a lei, violação da lei, desacato à lei, impiedade. Iniquidade, ela é a soma das maldades que vão torcendo a caminhada do homem. Meus irmãos preciosos, autodoação é uma característica do amor verdadeiro. Quem sabe Deus nos desperta nesse tempo, que com certeza vai ser extraordinário, em surpreendermos alguém com um gesto de amor ágape. Olha para essa pessoa bonita que está ao seu lado aí e pense o que você pode fazer durante essa assembleia para surpreender essa pessoa com o amor de Deus. O que você pode fazer para surpreender os projetos que vão ser apresentados? O que nós podemos fazer, meus irmãos? Eu creio que nós podemos fazer muita coisa, amém, meus irmãos? Alguns anos atrás, nós vimos uma cena de um cantor muito famoso no Brasil, no meio da juventude, e ele, no auge de uma turnê com a sua banda, uma banda de rock, que levava multidões pelo Brasil, no auge da sua turnê, em 2001, no final da turnê, ele abandona tudo. E ele diz que havia se convertido, que havia tido um encontro com Jesus, com o amor de Deus. E isso foi um caos no Brasil. Todas as TVs fizeram entrevistas, pressionaram, tentando entender como alguém é louco a esse ponto de abandonar tudo em nome de um amor. Ele perdeu a noção da vida, e isso se estendeu e se estende até os dias de hoje com mais calma, mas a época foi muito forte. E esse cantor, dando uma entrevista em um programa de TV muito famoso, eu estava vendo e o testemunho dele impactou muito a minha vida, porque mais uma vez aquele apresentador questionou, tentando saber o que ele tinha feito, que amor era esse, e ele disse: olha, eu entendi que Jesus entregou tudo por mim, e eu decidi entregar tudo para Ele. Meus irmãos preciosos, até hoje eu oro por esse irmão, ele nem sabe, e eu tenho notícias que ele permanece fiel ao amor de Deus que ele conheceu no seu coração. E é estranho, meus irmãos, percebermos que o mundo que se ilude a respeito do amor se assusta com os efeitos do verdadeiro amor. Dwight Lyman Moody, ele diz que a fé torna tudo possível e o amor torna tudo mais fácil. Alguns meses atrás, em nossa igreja, na primeira igreja batista em Rio Bonito, nós temos um ministério com surdos. E uma irmã, ela, responsável por esse ministério lindo, ela ouviu falar de uma família que tinha uma filha de 1 ano de idade surda, que não conseguia se comunicar, pegou o esposo, os filhos, foi para a casa dessa família. E chegaram lá, viram uma situação um pouco conflituosa, e ela tomou no seu coração a decisão de amar com o amor de Jesus, e levou a igreja a fazer algumas obras ali, e começou a pegar essa família, a levar, a apresentar o Evangelho do Senhor Jesus, o verdadeiro amor de Deus. E não foram poucas as vezes que, andando pela cidade, eu encontrei essa irmã com essa menininha surda, Samantha, andando pelas ruas da cidade, e ela parava diante de um ventilador numa loja, e ela se ajoelhava diante daquela menina, que não tinha nada da língua, não conhecia nada, não se comunicava, e ela começava a ensinar aquela menina o sinal do que era o ventilador. Outros dias, em outro canto da cidade, ela andando com essa menina pelas mãos, tomada pelas mãos, e ela parava na frente de outra loja e começava também a ensinar, a mostrar o que era. A mãe já se converteu, as filhas estão na igreja, o marido está em processo, estão em processo de acertarem a vida conjugal, e eu tenho certeza que o amor de Deus vai alcançar toda essa família.
Hoje, a Samanta, ela não é um corpo estranho na vida da igreja. Ela é membro da igreja como criança, ela faz parte do corpo. No meio do ano, na EBF ou nas férias legais, eu tenho um vídeo que me emociona muito, de ver as crianças no púlpito da igreja, no palco, cantando e dançando. E quando eu olhei, eu vi a Samanta também ali, com muita felicidade. E eu puxei a câmera e filmei. Fernanda estava sentada no chão, na frente de todo mundo, sinalizando, sorrindo. E aquela criança fazendo parte do corpo de Deus, porque alguém decidiu amá-la com o amor de Jesus. Meus irmãos, nesse ambiente de tanto conflito, a Bíblia vai dizer que os discípulos escutam de Jesus que eles ficariam sozinhos. Jesus atesta, não obstante, que o vazio criado pela sua ausência física seria resolvido pelo amor que eles já conheciam. E o Senhor Jesus vai definir então o amor na realidade ética central da vida. Você sabe que no século II da era cristã nasce o conceito de apologética, lá no início, porque as heresias estavam tomando forma de maneira assustadora. Mas se você for ver e ler e compreender o que Tertuliano, por volta do ano 200 depois de Cristo, mencionou a respeito dos cristãos, você vai ficar sobremodo espantado e alegre ao mesmo tempo, porque ele dizia: vejam como eles se amam, vejam como eles amam uns aos outros, e vejam como eles estão dispostos até a morrer uns pelos outros. Meus irmãos, quando esse amor não é demonstrado, o apelo pelo Evangelho se perde. Foi João, na primeira epístola, no capítulo 4, verso 8, a parte A, que afirmou que quem não ama não conhece a Deus. Não é de se estranhar que quando o capítulo 14 inicia, ele inicia também com um gesto de amor de Jesus, porque os discípulos estavam turbados, preocupados. Ora, vamos ficar sozinhos? Um tinha traído, Jesus aponta o traidor, o ambiente estava nevrálgico, ventos inóspitos, situações que estavam abalando o coração dos discípulos, eles estavam turbados, e o Senhor Jesus, confortando-os, Ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. E se você for ver a palavra grega para turbar, é a mesma palavra que João usou para dizer que Jesus ficou agitado, para que Jesus ficou perturbado, tarasso. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim. A palavra credes é depositar confiança. Portanto, esse sentimento que muitas vezes turba o nosso coração, ele se resolve com a fé em Deus e com a fé em Jesus Cristo, onde estribamos a nossa alma. Eu quero, meus irmãos, de maneira muito breve, à luz do que expus até aqui, pensar com os irmãos sobre algumas questões importantes na vida de quem vive o verdadeiro amor de Deus. Em primeiro lugar, quem vive o verdadeiro amor, vive em comunhão com Jesus. Se você olhar para o texto, capítulo 13, ele diz que Jesus lava os pés daqueles que estavam perto. Eles comiam juntos. Atos capítulo 2, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverar também é estar perto. Meus irmãos, só se tem tudo em comum quem compartilha a vida. Eu aprendo, à luz do que João apresenta na sua tese, que só se consegue viver o verdadeiro amor quem está em comunhão com Jesus.
A segunda questão importante para quem vive o verdadeiro amor é que quem vive o verdadeiro amor é aquele que aprende com Jesus. O verso lá de João capítulo 13, verso 14, o Senhor Jesus disse: ora, se eu sendo Senhor e Mestre vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Se nós estamos em comunhão com Jesus, e se estamos aprendendo à luz das Escrituras o que Jesus espera de nós como povo de Deus, porque, meus irmãos, o desamor tem se propagado, porque os conflitos desse tempo são tão grandes. Precisamos olhar para dentro de nós e refletir à luz do que a Bíblia preconiza, se nós estamos de fato aprendendo com Jesus, ou se estamos desapercebidamente firmando estacas no legalismo desse tempo. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7, diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo. Meus irmãos, aprendem com Jesus aqueles que com Jesus aprendem a renunciar privilégios. Não ter por usurpação ser igual a Deus. O Senhor Jesus poderia ter tudo ali, mas ele renunciou privilégios. Perceba que o amor confuso está ligado ao egoísmo e às imposições mercadológicas. E o amor verdadeiro, à luz do que João apresenta, está ligado ao serviço. Quem vive o verdadeiro amor está em comunhão com Cristo, aprende com Cristo. E por fim, quem vive o verdadeiro amor, obedece a Jesus. Versos 34 e 35, de maneira simplista: novo mandamento vos dou, que vos ameis. Algum tempo atrás, precisei tomar algumas decisões, como é normal a todo pastor que assume um novo ministério. Tomando algumas decisões, uma delas não agradou uma jovem da igreja. E essa jovem foi para as redes sociais e fez postagens e mais postagens, e eu não vi. Mas alguns jovens prontamente tiveram o trabalho de printar todas as postagens e mandar para mim. E eu fiquei muito bravo. E eu disse: não pode. Essa menina não pode fazer isso. Eu vou tomar uma providência. E eu marquei com ela 5 vezes para nos encontrarmos. E em cima da hora ela desmarcava. E eu ficava esperando, com aqueles prints ali. Eu falava: quando ela chegar aqui, ela vai ter que me explicar isso. E, meus irmãos, ela marcava e desmarcava. O tempo passou, 1 ano se passou. Deus já tinha cuidado do coração dela, e Deus também já tinha cuidado do meu coração. Até que um dia a secretária diz: pastor, a irmã tal está querendo falar com o senhor. E eu disse prontamente: marque tal dia. E aquela jovem entra no meu gabinete, e eu já com o coração agora não mais duro, agora cheio de misericórdia, eu olho para ela com o olhar de amor de Jesus. E ela começa a conversar comigo, e eu digo: minha filha, abro a gaveta, puxo aquele monte de xerox, coloco em cima da mesa e digo a ela: minha filha, nós precisamos conversar sobre isso aqui. Por que você fez isso? E ela, sem saber o que dizer, ela começa a chorar. E ela diz: pastor, eu não sei por que eu fiz isso, mas eu quero que o senhor me perdoe. E aí eu pude levantá-la
e dizer a ela: minha filha, eu te perdoo em nome de Jesus. Essa é a sua igreja, esse é o seu povo, e nós vamos caminhar juntos para a glória de Deus. Meus irmãos, quando nós aprendemos com Jesus, nós abrimos mão de privilégios humanos, nós amamos com um amor diferente, nós vencemos a dor, o ódio muitas vezes e a dureza do nosso coração, porque os discípulos de Jesus amam, se dedicam, se valorizam, se respeitam, se doam. Os discípulos de Jesus perdoam, proclamam que Jesus Cristo é o Senhor nas atitudes diárias, proclamam que Jesus Cristo é o autor da vida e Ele é a própria vida. Irmãos preciosos, a primeira epístola de João, capítulo 5, verso 3, ele diz: porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Se João 14,15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos, logo, o que o Senhor espera de nós não é difícil. Quem sabe, meus irmãos, diante das pressões desse tempo, nós precisamos intensificar a nossa comunhão com Jesus. Quem sabe, meus irmãos, diante das pressões desse tempo, nós precisamos sentar aos pés do Mestre e aprender novamente. Quem sabe, diante das pressões desse tempo, nós precisamos obedecer e amar, no sentido de ser uma ordem, porque Deus não espera menos do que isso do seu povo. 1 João capítulo 3, no verso 16, ele diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Que desafio, meus irmãos. Amar com o amor de Jesus. Que desafio. É necessário, portanto, meus irmãos, a compreensão do amor de Deus. Quando entendemos que a cruz é a suprema expressão dele, porque ele deu a própria vida. A cruz de Cristo, meus irmãos, é inseparável da cruz do crente. Não é diferente. Nós também vivemos cercados de questões que pressionam, que assustam muitas vezes. Traições muitas, maldades, pressões, mas não obstante, nós somos fortalecidos, impulsionados, encorajados pelo amor de Deus que é derramado no nosso coração. Amém, meus irmãos? Romanos 5,5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor, portanto, é um critério pelo qual os filhos de Deus podem julgar se verdadeiramente são membros da família de Deus. Isso é inegociável a nossa caminhada. Para João, quem não ama permanece morto, pois a verdade sem amor é brutal, e o amor sem a verdade é hipocrisia. Os gregos conheciam muito sobre hipocrisia. O hipócrita era aquele que representava um papel. Hipocrisia era o que ele fazia. João vai usar esse termo, e Paulo também usa, para dizer que no reino de Deus não tem como não ser de verdade, porque é o que Cristo espera de cada um de nós. Que Deus assim possa nos abençoar, possa derramar sobre nós graça e nos impulsionar todos os dias a amarmos de verdade, a decidirmos entregar a nossa vida, pois fazendo assim, com certeza, o reino de Deus se expanderá. Que Deus abençoe os irmãos.